Skol! E fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós veremos como é possível aprender um pouco de história jogando Assassin's Creed Valhalla. Pode isso, Arnaldo! E se você acha que isso é papo, que não pode acontecer, que é só uma diversão, eu tenho um relato para você de uma pessoa que criou uma paixão por história através de um jogo. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E se você é novo por aqui, tem uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar ele pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o vídeo de hoje? A proposta desse vídeo não é fazer uma análise técnica do jogo, que é magnífico, com gráfico, jogabilidade, inovação na forma, agregando elementos de vários outros jogos que deram certo e colocando nele ali, e ficou muito bom. Eu estou perdendo aqui algumas horas jogando, perdendo não, ganhando e me divertindo também. E sem contar, de quebra, estou aprendendo alguma coisa sobre os nórdicos. No entanto, é muito importante ressaltar, nada nessa vida faz a gente aprender sozinho. Não existe um botãozinho mágico, pum, aprender, e vai entrar tipo Matrix, sabe? Não. O aprendizado se vai através do interesse e da busca da pessoa. No entanto, os jogos podem servir como porta de entrada para a gente gostar de um tema e se aprofundar cada vez mais. E Valhalla é um prato cheio para isso. Por quê? Ali tem a jogabilidade, que é muito boa. Você quer ficar upando lá seu guerreiro, sua guerreira, depende do modo que você está jogando. Você quer conquistar as coisas e sempre vai tendo uma informação aqui, ali, acolá. A imersão dele é muito boa. Ou seja, você se ambientaliza naquele contexto. É importante ressaltar que a equipe criativa desse jogo contém inúmeros historiadores, antropólogos, para tentar trazer algo mais próximo da história possível. Ali vai ser a verdade absoluta? Não, é um romance. Vai ter ali umas aventuras e tudo mais, vai ter a fantasia. A Ordem dos Ocultos, o Clã do Corvo é fantasia, é criação, é literatura. E os personagens que a gente encontra real ali não agiram exatamente daquela forma. Porém, ali já é um indício. Então, quando a gente fica ambientando com aquela geografia, com aquela música, com aquele cotidiano, sempre que você vai entrando nos lugares, no vilarejo, você vai lendo os códices, tem as cartas, vai explicando um pouquinho das tradições. O próprio diálogo dos personagens, quando eles chegam, ó, lembrando que aqueles são cristãos, eles pensam diferente da gente, vai mostrando que a Europa ali naquele período, principalmente a Inglaterra e o norte da Europa, era algo diverso, com vários povos, culturas e religiões diferentes. E sem contar que logo de cara a gente tem a introdução descrevendo o início do mundo segundo a mitologia nórdica. Então ali a gente já consegue trazer alguns elementos sobre o princípio e também eles falam do fim, que é o Ragnarok. E lógico, no meio termo tem várias coisas que a gente vai se aprimorando, falando um pouquinho sobre os guerreiros e tudo mais. Então tem vários elementos do cotidiano ali que a gente consegue aprender dos nórdicos. E uma coisa que eu acho muito importante, eles não falam viking, eles usam o termo viking, enfim, viking com um R ali, vou deixar escrito que fica melhor, como uma expedição de luta e comércio. Como eu já expliquei no vídeo aqui, não existia o povo viking, e sim nórdico, escandinavo, entre outros, norueguês, dinamarquês, enfim, você pode dar o termo que for. Mas viking era uma expressão que eles usavam quando eles iam fazer essas expedições mar afora. This is a time of conquest. The age of Vikings. Mas enfim, no início do vídeo eu falei que eu traria uma pessoa para dar um relato que começou a gostar de história através de um jogo. Lá vai ele, hein? Tcharam, chegou, sou eu mesmo. Eu comecei a gostar de história lá por volta de 1994, 95, quando eu tinha 9 para 10 anos. Por quê? Um amigo meu, o Guilherme, me emprestou um CD para jogar no Windows 95 de um jogo chamado Age of Empires. Nossa senhora, era reboliço aquele jogo, era a novidade. Então o que acontece? Para você fazer a missão do jogo, ele explicava, você é um mesopotâmico que está ali e tal, você tem que conseguir os recursos do rio. Então cria um canal,
falando as missões para você fazer. Aí você fazia. E depois que você terminava, vinha lá toda a festa e ele explicava. Isso aconteceu de fato com os mesopotâmicos, eles tinham que drenar o rio porque a região era desértica e tudo mais. Enfim, eram vários povos, ia para o Egito, Grécia, Roma, aí lançou Age of Empires 2 com a Idade Média, o 3 com o imperialismo. Enfim, a grande questão é, antes de começar a partida, tinha história real. Depois do jogo, ficção, e terminava com a história real. E eu ia pegando uma bagagem muito grande de história. E eu não sabia disso. E eu fui perceber isso nas minhas aulas do sexto ano em diante, em história. Eu fui um adolescente que sofri muito bullying na escola. Então a escola era o último lugar que eu queria estar na vida. Vocês não têm ideia. Para ir para a escola, meus irmãos me levavam de ponta cabeça, eu ia fazendo birra porque ia ser zoado de todas as formas. Então, eu não lembro de nada, gente. De nada, absolutamente nada da minha escola, do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Era só traumas. E a primeira lembrança que eu tenho, que eu estava numa aula de história, que a professora estava falando de guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, ela falou do imperialismo e tal, e ela fez aquela famosa pergunta de professor, alguém sabe tal coisa? Eu levantei a mão e falei, isso porque tinha um jogo de guerra, que eu jogava, que eu gostava, que eu acho que era Battlefield, não lembro agora, Medal of Honor, enfim, ele não trazia tantas informações como Age of Empires, mas o que eu fiz? Eu fui atrás. Eu pesquisava nos livros, lia bastante, esse buzinaço aí, oh meu Deus. E eu adquiri muito conhecimento sobre isso. E a aula eu sabia responder todas as perguntas. Isso melhorou minha autoestima. E eu comecei a ver a escola de outra forma. Para mim, essa cena foi a chave que eu precisava para mudar minha visão com a escola. E lógico, qual foi a disciplina que eu mais dava atenção de todas? História. Eu era expert nas aulas de história. Eu era aquele nerd que as pessoas sempre pediam para ajudar a fazer o trabalho, querer colar na prova, ou mesmo pedir dicas de como passar nesses jogos, entre outros também, não só o jogo de história, eu jogava Zelda, enfim, entre outros. Mas fica para outro tema e outro vídeo para a gente conversar. Então, essa que é a grande questão. Através de um jogo, eu consegui em 94 me emergir na história, me aprofundar. E quando eu fui fazer faculdade, eu levei toda essa minha bagagem em consideração. Eu tive uma afinidade melhor com humanas devido a isso. E eu acredito, no fundo do meu coração, que isso é possível fazer com outras coisas, não só com história. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele ficou fã de astronomia por conta de Cavaleiros dos Zodíacos. Ou mesmo que começou a praticar artes marciais devido ao Bruce Lee, Jack Chan e companhia. Enfim, o entretenimento, se juntado com conhecimento, tem um potencial muito grande. Tanto que essa é a chave mestre do canal. Entender um pouquinho melhor o intuito do entreter e conhecer? Então fica assim. E aí, você já jogou Assassin's Creed Valhalla e tem alguma coisa para compartilhar sobre essa imersão que você teve? De fato, você ficou encantado com a descrição desse universo ali exposto? Compartilhe conosco no comentário. E tem algum jogo, filme, série, anime, sei lá, qualquer coisa que te inspirou a ir a fundo em algum tema? Compartilhe também. E para fechar aqui a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Aline, minha esposa, que me ajuda na estrutura do canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia lhe deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima.